aí a gente começou a tomar umas decisões que em várias igrejas pode. Pô, pastor, mas lá na igreja pode. Até que um dia eu vendo na internet um vídeo nessa crise, porque eu estava buscando o Senhor, por favor, me livra de ficar preocupado com o que o Senhor não está preocupado. Pô, dá maior trabalho ser pastor e ainda tem que ficar cobrando um monte de coisa que o Senhor não está cobrando nada. Fala claro comigo, se eu estou sendo radical. Eu quero ficar perdendo meu tempo, não, os caderninhos já estão indo embora aí. Aí eu estava na internet, aí de repente um culto lá, mover, helicóptero, um monte de coisa acontecendo. Aí o pastor pregando, daqui a pouco o pastor fala um palavrão. Falei, que isso? Ah, não, Senhor. Aí, falei, eu tô muito radical. Eu acho que tem nada a ver mesmo. Vamos ver o que está acontecendo lá, acontece aqui na igreja com palavrão. Ah, Senhor, que isso? Na hora o Espírito do Senhor me levou para aquela história de João, ou melhor, no Evangelho de João. Depois que Jesus se encontra com Pedro e pergunta, aquele momento, ei, você me ama? Te amo, me ama mesmo? Te amo, tem certeza que você me ama? Te amo. Ele fala, a partir de hoje, até agora você andava por onde você queria, mas a partir de agora você vai andar por um caminho que você não vai querer. E a Bíblia diz assim, dizia o Senhor com respeito à morte que Pedro ia morrer. A Bíblia diz que eles estão andando, de repente Pedro olha para trás e vê João, o discípulo amado do Senhor. E a Bíblia diz que Pedro nesse momento volta e pergunta, Senhor, e aquele ali? O que vai acontecer com ele? Jesus fala assim, se eu quiser que ele fique até eu voltar, o que você tem a ver com isso? Quanto a ti, segue-me. E eu entendi Deus falando comigo na hora. E se eu quiser usá-lo daquela forma? Eu vou cobrar de você o que eu estou falando contigo, e eu vou cobrar dele o que eu estou falando com ele. Quanto a ti, segue-me no que eu estou falando contigo, que eu vou cobrar de você o que eu estou botando na tua mão. Falei, obrigado. Valeu. Entendi. E aí, eu me lembrei do quartel. Existem vários níveis de soldados. Tem o cara que fica lá no escritório administrativo, tem o que fica lá na guarida de vez em quando, tirando serviço, mas tem a tropa de elite, que são chamados nos momentos mais perigosos. Esses caras, eles não dormem em qualquer hora, eles não podem comer qualquer comida, eles têm um nível de exercício que os outros não têm, por causa da missão. E aí eu comecei a entender isso, que por causa do propósito, dependendo do propósito que Deus tem para a tua vida, não tem como você viver como os outros vivem. Entendeu? Não tem como, porque você não vai conseguir atingir. Então, querido, se de fato você acredita que Deus tem coisas tremendas para a tua vida, a primeira coisa que você vai ter que entender é que isso tem um preço. Se você quer colher diferente, você vai ter que semear diferente. Se você quer viver algumas coisas que os outros não vivem, você vai ter que andar por um caminho que os outros não andam. Foi isso que Deus falou para a mãe de Sansão. Esse garoto aí é especial, e a vida dele vai ter que ser especial. Você vai ver aqui que Sansão começa a descobrir que ele era um cara especial, ele tinha uma força descomunal. Ele pegou um leão e fez assim, rasgou o bicho no meio. Ele pegou uma queixada de bode lá e matou mais de 1000 pessoas. O cara era o cara. E ele sabia do seu potencial. Ele sabia que ele tinha nascido com um propósito. Ele conhecia a unção que ele tinha. Ele sabia do pacto que ele tinha com Deus ele tinha aquela força por causa do pacto que ele tinha com Deus. Ele então sabia do propósito, ele conhecia a sua unção, ele tinha um pacto com Deus, ele sabia disso. Mas a Bíblia diz que ele gostava de mulher. Ele começa a se envolver com o pecado. Ele começa a se envolver com uma prostituta aqui, uma
prostituta ali. E ele começa a brincar com o pecado. Até que no versículo 16, a Bíblia diz assim: importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. O que esse texto está dizendo? A última prostituta que ele teve, a última mulher que ele teve, os filisteus, que ele havia sido levantado para derrotá-los, os filisteus entenderam: esse cara tem pacto com Deus, vamos quebrar o pacto dele, que ele vira homem comum e a gente ganha essa parada. O segredo dele é Deus, não é ele. Olha só, o inimigo sabia disso. O segredo dele não está nele, está no pacto dele com Deus. Vamos descobrir qual é o pacto que ele tem. Paga a prostituta, fala, vai lá, tenta descobrir, porque ele estava apaixonado. Eu já falei que quem fica apaixonado fica burro. E aí a Bíblia diz aqui que ele senta e ela começa: poxa, amor, conta o seu segredo para mim, poxa. Você não diz que me ama? Quem ama confia. Conta o seu segredo. Aí ele ficava brincando com o pecado, brincando com isso. Ah, se me amarraram com uma cordinha assim, assim nova. Aí ela ia lá e amarrava a cordinha nova. E aí daqui a pouco ele tirava um cochilo. Aí ela fingia e gritava. E os filisteus aí na hora, as cordinhas rebentaram. Ela: poxa, amor, você me enganou. E ela ficava ali em cima, até que a Bíblia diz que chegou uma hora que ela importunava tanto, que se apoderou da alma dele uma impaciência de matar. Tá bom, mulher, chega. Meu segredo é que eu tenho pacto com Deus no meu cabelo. E o dia que eu cortar o meu cabelo, eu perco as minhas forças. E a Bíblia diz que, versículo 19, capítulo 16, me ajuda aí, vamos lá. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos. Vamos traduzir, o que seria dormir no joelho? No colinho? Botou no colinho, fez um cafuné, e aí ali naquele cafuné pegou a tesoura e ele dormindo no cafuné, no colinho. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Quantas pessoas estão dormindo? E dormir é estar desligado nesse contexto. E quando você está desligado, você se torna um alvo fácil para o diabo ir lá e quebrar o seu pacto com Deus. E tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, porque das outras vezes ele levantou, cheio de força, poderosão, igualzinho. E ele achava que agora era a mesma coisa. De novo, isso é mole. Isso é mole de novo, vou sair dessa de novo. E tendo despertado do sono, disse consigo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Presta atenção, por favor. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele.